Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Salmo de número 13. Salmo de número 13. A palavra de Deus diz: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar. Santo Deus e Pai, agradecemos por este culto, e eu quero agradecer, ó Pai, por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Eu quero agradecer por cada pessoa aqui presente, principalmente, ó Pai, por estes que nos visitam, que o Senhor esteja, Senhor Deus, alcançando o coração deles, através da Tua Palavra. E, ó Deus, o meu desejo é que o Teu Santo Espírito possa estar falando, ó Deus, claramente a cada vida e suprindo cada necessidade. E eu me coloco na presença do Senhor, como um instrumento Teu, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podeis assentar? O título da mensagem dessa noite é Fé em meio ao desespero. Fé em meio ao desespero. Neste salmo, nós não sabemos quem é o adversário que causou um enorme desespero em Davi. Pode ter sido o rei Saul ou Absalão, porque ambos perseguiram Davi, desejando tirar-lhe a vida. Mas, na verdade, nós não podemos afirmar nada, o que realmente estava causando esse desespero na vida de Davi. E diante daquela angústia, Davi pensou que o Senhor estava lento ao socorrê-lo, que estava lento para agir a seu favor. E a expressão, até quando? É um grito de desespero ao Senhor. E Davi sente que Deus o abandonou. E ele tinha a impressão de que os inimigos aparentemente eram vencedores. Então, sempre que há doença ou sofrimento, não é, nas nossas vidas, na vida de alguém, a pessoa geralmente expressa o desejo de saber até quando vai continuar, não é verdade? Até quando, Senhor? Talvez seja também a sua pergunta nesta noite. Até quando, Senhor, isso vai perdurar na minha vida? Até quando eu vou ter que passar por esta situação? Até quando? Que perguntinha, não é? Nós queremos saber quando que o alívio virá a nós. Então este salmo, ele tem sido identificado como o salmo até quando? Então tem sido identificado desta forma, por causa deste grito por alívio. Mas olha só, Davi, ele não nos deixa dúvidas quanto à sua fé no Deus Jeová, pois afirmou que continuaria
a confiar no eterno Deus, mesmo que a justiça do Senhor parecesse demorada. Ele experimentava do infalível amor de Deus todos os dias. E ele disse no verso 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então imagina só, primeiro ele ficou perguntando para Deus: Senhor, até quando que eu vou ficar nessa situação? Senhor, o inimigo está prevalecendo sobre a minha vida. Os problemas estão me colocando num canto, num beco sem saída. Até quando, Senhor? Mas a confiança dele no Senhor Deus fez com que ele dissesse exatamente estas palavras: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Será que diante do desespero, nós podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tem feito muito bem. O Senhor tem me guardado em todos os momentos. O Senhor tem me auxiliado em todas as situações. O Senhor tem me protegido em todos os lugares. O Senhor tem me livrado de tudo aquilo que é ruim para a minha vida. Será que nós podemos dizer isso? Eu tenho certeza que sim. Mesmo diante do desespero, Davi sempre reconhecia a bondade de Deus por meio de sua fé. E como nós podemos desenvolver a nossa fé em meio ao desespero? A casa está pegando fogo. Como que eu vou desenvolver a minha fé? A saúde está cada vez mais escassa. Como que eu vou desenvolver a minha fé? Dentro do meu lar está muito complicado. Eu não vejo uma saída. Como que eu vou desenvolver a minha fé? Eu não consigo ver um novo rumo. Como que eu vou desenvolver a minha fé? Nós vamos ver 3 meios de desenvolvermos a fé em meio ao desespero. Em primeiro lugar, precisamos de uma fé esclarecedora. Uma fé esclarecedora. O versículo 1 e 2 diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, por motivo do desespero de Davi, ele queria uma explicação para tudo que ele estava vivendo. E por 4 vezes ele pergunta: até quando? Indicando a profundidade de sua angústia. Só que depois de expressar seus sentimentos a Deus, ele encontrou forças para prosseguir. Ele indagou Deus? Sim. Ele procurou esclarecer o que estava acontecendo. E ele encontrou forças para prosseguir. Por meio da oração, nós podemos expressar os nossos sentimentos e expor os nossos problemas ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? Ele se dispõe a nos ajudar, porque jamais desampara os seus. Se em algum momento você chegar à conclusão de que Deus está te desamparando, olha, eu te digo com toda clareza, você está enganado. Você está enganada, porque Deus não desampara os seus. Não desampara. Às vezes, nós não temos nossas angústias aliviadas ou eliminadas pelo simples fato de que não estamos sendo claros com o nosso Deus. Não que Ele não saiba, mas porque Ele deseja que nós venhamos chegar até Ele. Ele deseja que nós peçamos a Ele. Ele deseja isso. Ele deseja a nossa comunhão com Ele. O nosso diálogo para com Ele. Deus deseja. João capítulo 16, o versículo 24 diz: até agora nada pediste em meu nome.
Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Desenvolver uma fé esclarecedora é se colocar diante de Deus em todo o tempo, através da oração, sendo sincero para com Ele, para que o auxílio venha. O Salmo, capítulo 41, versículo 12, diz: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Tu me sustentas na minha sinceridade. Deus quer que eu seja sincero para com Ele. Deus quer que eu me esclareça para com Deus. O que eu estou sentindo? O que eu estou precisando? Senhor, esclareça esta minha dúvida. Desenvolver uma fé esclarecedora é se colocar diante de Deus, pedir para Ele te esclarecer. E o exemplo de sinceridade de Davi nos mostra que jamais nós iremos ser deixados de lado, mas que iremos receber bênçãos eternas. Em um museu na Inglaterra, há um interessante quadro que retrata um nobre na antessala, aguardando a vez de ser recebido pelo rei. Um nobre estava aguardando para ser recebido pelo rei. Um pastor, ao ver esse quadro, ele ficou intrigado. E ele escreveu as seguintes palavras em seu diário: o Senhor nosso Deus, o Rei dos Reis, nos recebe em audiência a qualquer momento do dia e nos abençoa. Isso é real, irmãos. É muito real. Nós não precisamos ficar aguardando para poder falar com o nosso Deus. Não precisamos. Ele é onipresente. Ele está aqui comigo. Ele está aí com você. Eu posso chegar diante dele e clamar a Ele. E Ele vai me ouvir. E Ele vai me abençoar. Uma fé esclarecedora. Nós precisamos dessa fé. João capítulo 15, versículo 7, diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o quê? Tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quantos acreditam nessa expressão? E pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito? Diga amém. Amém. É verdade. É real. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos salvou, que nos tomou para si. Esse é o nosso Deus. Deus deseja que pratiquemos uma fé esclarecedora, onde colocaremos na presença dEle tudo aquilo que nós estamos sentindo, que necessitamos e que desejamos. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. Então nós não precisamos ficar com o nosso problema. Não precisamos. Nós não precisamos ficar com as nossas dores. Não precisamos. Não precisamos ficar com as nossas dúvidas. Não precisamos. Só precisamos colocar na presença dEle. Sermos sinceros diante dEle. Se está doendo, diga para Deus: Senhor, está doendo. Se você está triste, diga para Deus: Senhor, eu estou triste. Você está com dúvidas? Ore a Deus, fala: Senhor, estou com dúvidas, me esclareça. Seja o que for, seja sincero diante de Deus. Sincero diante de Deus. Em segundo lugar, outro meio de desenvolvermos a nossa fé em meio ao desespero é tendo uma fé suplicadora. Suplicadora. O versículo 3 diz assim: atende-me,
Ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Suplicar é o segredo para a intercessão. Davi, ele era incisivo nas suas palavras para com Deus, quando ele realmente necessitava da ajuda do Senhor. Se ele necessitava, ele não ficava rodeando, não. Ele realmente chegava, ele suplicava a Deus, ele clamava a Deus, e ele disse: atende-me, ouve-me. Expressões de alguém que sabe a quem está dirigindo a voz, e que não está falando em vão. Se você orar a Deus, tenha certeza absoluta que você não está dirigindo a voz a qualquer pessoa, a qualquer ser, que você não está dirigindo a sua voz em vão. Não, você está clamando ao Deus soberano, que pode, que tem a capacidade de realizar o impossível, porque o impossível é departamento de Deus. O impossível é departamento de Deus. Uma fé que suplica. O Salmo capítulo 6, versículo 9, diz: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. E o Salmo 116, versículos 1 e 2, diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Isso é fé. Isso é fé. Nós podemos perceber que o amor deste salmista pelo Senhor aumentou, porque ele teve respostas às suas súplicas. Agora, por que ele teve resposta às suas súplicas? Porque ele suplicou. Porque ele chegou diante de Deus. Porque ele clamou a Deus. Se em algum momento nos sentirmos desencorajados, não podemos nos esquecer de que o Senhor está próximo, ouve cuidadosamente cada clamor e responde a cada um, a fim de nos dar o melhor. Quando nós suplicamos, fica visível a nossa fé, e quando alimentamos a nossa fé, ficam visíveis as bênçãos recebidas do Senhor. Eu não vou receber se eu não clamar. Vou. E eu não vou receber também se eu não tiver fé. Não vou. Diante das súplicas, só precisamos tomar cuidado para o que nós estamos pedindo. Se realmente estamos desejando a vontade de Deus sobre nós, porque se não é a vontade de Deus, e sim a nossa, o Senhor poderá nos conceder, mas certamente não será o melhor para as nossas vidas. Preciso de óleo, disse um monge. E aí o que ele fez? Ele plantou uma muda de oliveira. Senhor, pediu ele, ela precisa de chuva para que as suas raízes possam beber e proporcionar seu crescimento. Mande chuva branda que não a machuque. E o Senhor mandou-lhes chuvas brandas. Senhor, pediu novamente, minha planta, ela precisa de sol, mas não muito forte que a abrase. E o Senhor brilhou, dourando as nuvenzinhas chuvosas. Agora, preciso de neve para que a minha oliveira ganhe robustez. Pediu novamente. E a neve caiu sobre a planta. No entanto, ao acordar no dia seguinte, ele encontrou a plantinha morta, sem vida. Então o monge foi a outro e contou-lhe a sua experiência. Eu também plantei uma oliveira, disse o outro. E veja como está viçosa, mostrou para ele. Eu confiei minha planta ao Deus que a criou. Ele que a fez, sabe do que ela precisa, melhor do que monges como eu. Não impus condições,
Não estabeleci meios ou maneiras, apenas pedi. Manda o que ela precisa: chuva, sol, vento, neve. Tu o fizestes e tu sabes. E aquela planta cresceu. E aquela planta deu do seu fruto. E ele teve do seu óleo que ele precisava. Por quê? Porque ele confiou nas mãos de Deus. Ele depositou nas mãos de Deus, que sabe todas as coisas. Irmãos, pode ser que o nosso suplicar a Deus, através da nossa fé, será um simples dizer: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Quantas vezes você já orou assim a Deus? Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, não a minha. E logo, nós iremos perceber tudo se tornando muito claro diante de nós. E nós iremos dizer o seguinte: é bênção sobre bênção. Nós vamos dizer isso. É bênção sobre bênção, porque eu estou confiando em Deus. A minha vida não pertence a mim, pertence a Ele. E Ele vai fazer da minha vida aquilo que Ele deseja. E eu tenho certeza absoluta que será o melhor. O melhor. Irmãos, esta é uma fé. Uma fé que suplica, uma fé que confia. Uma fé que espera a vontade de Deus. E a vontade de Deus vem no tempo exato e na proporção certa. Ela vem. Precisamos entender que bênção é aquilo que Deus nos dá e não aquilo que desejamos. Nem tudo que desejamos quer dizer que vai ser uma bênção, mas aquilo que Deus te dá é uma bênção. Pode ter certeza absoluta disso. É uma bênção. Pastor, mas eu estou passando por um problema físico. O que causou esse problema? Será que você buscou meios para que esse problema fosse parte na sua vida? Aí já não vem de Deus. Você causou. Você buscou. Pastor, mas estou passando por certas tribulações. Pode ser que Deus colocou na sua vida para ser uma bênção na sua vida. Será que você consegue imaginar isso? Deus colocou uma tribulação na minha vida para que seja uma bênção na minha vida? Parece que é meio confuso, não é? Parece que é um contraste. Não é não, irmãos. Deus sabe agir. Deus sabe falar conosco. Deus sabe tocar nas nossas vidas. Deus sabe. Ele sabe. Uma fé em meio ao desespero precisa ser esclarecedora, suplicadora e, em último lugar, uma fé reconhecedora. O versículo 5 e 6: mas eu confio na tua benignidade, reconhecimento. Na tua salvação se alegrará o meu coração, reconhecimento. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem, reconhecimento. Uma fé reconhecedora. Diante dos momentos turbulentos, quando nós sabemos que nada foge do controle do Senhor e que para tudo existe um propósito, e entendemos que a expressão de Romanos 8, 28 é para os que praticam uma fé reconhecedora. O que diz Romanos 8, 28? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus opera em tudo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados. Isso não significa que tudo o que nos acontece seja bom. O mal, ele prevalece nesse mundo, mas Deus é capaz de transformar todas as circunstâncias que nos rodeiam a fim de que nos sejam beneficiadas, de que sejam benéficas para as nossas vidas. Mas essa promessa não é para todos, mas somente para aqueles que o amam, que já o recebeu
como Salvador de sua alma. Infelizmente, presenciamos, na verdade, pessoas passando por problemas sérios, onde a solução é entregar-se completamente ao Senhor Jesus, para que sejam tratadas como filhas legítimas de Deus. E quando se tornam filhas legítimas de Deus, aí então os cuidados do Senhor vêm. Sempre vem, sempre vem. E Ele não se atrasa, sempre vem na hora certa. Mas estas pessoas estão buscando ajuda por si mesmas, com nenhuma chance de transformação, pelo fato de que não reconhecem que só Jesus pode transformá-las. Quantas pessoas, e eu vou citar um grupo delas, mas quantas pessoas que estão no mundo das drogas e não conseguem sair de lá. E quando você fala para elas, olha, você precisa receber Jesus na sua vida, você precisa deixar com que Jesus transforme a sua vida, e elas dizem o seguinte: mas primeiro eu tenho que deixar os meus vícios, porque senão eu não consigo chegar até Jesus. Está errado. Primeiro chega até Jesus para ser liberto, e não ser liberto para chegar a Jesus, porque sem Jesus não vai a lugar nenhum. Sem Jesus, as chances são mínimas, quase que impossíveis. Mas com Jesus, as chances são elevadíssimas, possíveis, porque Ele transforma. Ele transforma todo o ser que o recebe. Ele transforma. Davi teve a atitude de esclarecer para Deus o que estava passando. Ele suplicou por ajuda e depois reconheceu a bondade do Senhor para com ele. Passos que o levou a ser vitorioso diante de mais uma batalha, e que pode acontecer com todo aquele que invocar o nome do Senhor. Uma fé reconhecedora consegue visualizar o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai dar um jeito para o seu problema. Ele vai, porque tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Vencer todas as dificuldades da vida só é possível quando existe o reconhecimento de que sem Deus não somos absolutamente nada. A Bíblia diz que nós somos verme diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos pó. Não somos nada sem Deus. Mas com Ele, nós somos mais do que vencedores. Sempre iremos passar por uma crise ou outra, mas o segredo está em desenvolvermos uma fé genuína em nosso Salvador, que jamais nos abandona. E o que mais tem trazido problemas para a vida de um cristão é a falta de reconhecimento pelo que Deus tem realizado em sua vida. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Será que esse salmo é real na sua vida? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha só o termo, bem presente. Bem presente quer dizer o que, irmãos? Quer dizer agora. Bem presente quer dizer agora. O desespero pode ser vencido se estivermos firmados no refúgio e fortaleza que é o nosso Deus. Essa fé reconhecedora, ela nos faz sermos gratos ao nosso Deus pela vida que Ele tem nos dado.
Nós, diante da palavra de Deus, vamos passar por muitas tribulações. Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflições, não é verdade? Nós vamos ter aflições. Mas o versículo continua: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu e você, quando nós colocamos a nossa vida na dependência de Deus, clamando a Ele, buscando Ele, entregando-se a Ele completamente, nós temos respostas para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas perguntas. E nós temos auxílio para passar diante de todas as batalhas. Olha só, diante de todas as batalhas, nós podemos passar. E sabe qual que vai ser o resultado final? Vitória, e não derrota. Vitória. Eu tenho experimentado de algumas coisas na minha vida. Eu tenho, de certa forma, eu não sei se eu estou intimidando Deus, mas eu não estou intimidando Deus, porque eu não tenho capacidade para isso. E nem tenho a prepotência para isso. Mas, às vezes tem alguns irmãos que chegam e falam: pastor, eu estou passando por isso, isso e isso, está muito complicado. E a minha expressão, olha, Deus já está te abençoando. Pode ter certeza. Deus já está te abençoando. Diante destes termos, depois que eu saio da presença daquela pessoa, eu oro a Deus: Senhor, me ajuda. Eu não quero envergonhar o nome do Senhor. E sempre, 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 as pessoas passam, e passam, e passam, e o final é vitória. É bênção. Bênção. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recente. A irmã Lúcia Helena, eu anunciei hoje de manhã, ela teve um apêndice. Ela teve apendicite. Só que a apendicite dela sulfurou. E diante do quadro clínico de uma apendicite sulfurada, é muito grave. Doutora Aline? Muito grave, pode levar a óbito. Porque causa uma infecção generalizada. É isso. Pode levar a óbito. E sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou 4 dias com a apendicite sulfurada. 4 dias. Com dores terríveis. E o dia que eu fui visitá-la, depois de 4 dias, não é que eu encontrei com ela? E ela estava no ambulatório do Hospital São Salvador. E eu disse para ela, e ela em todo o tempo ela falando: Senhor, me ajude, Senhor, tem misericórdia de mim, em voz alta. Todos estavam ouvindo o testemunho dela, de que ela estava ali confiando em Deus. E eu falei para ela: Dona Lúcia, Deus já está abençoando a senhora. Tudo vai dar certo. Que responsabilidade, não é? Mas não era responsabilidade, não, era a confiança de que Deus iria abençoá-la. Ontem, ela me ligou: pastor, recebi alta, estou indo para a casa da minha mãe. Irmãos, Deus pode. Poxa, Deus pode. Ele pode. Quando nós ouvimos aí, cultos que estão falando muitas coisas, e garantindo muitas coisas para as pessoas, às vezes nós pensamos assim: nossa, mas que povo mais sensacionalista. Será que realmente são sensacionalistas? Ou estão desenvolvendo a fé que eles têm? Olha, eu tomo muito cuidado quando eu percebo o tipo de cultos assim, para que eu não venha julgá-los, mas que eu venha aprender com a fé deles. Pessoas sinceras, que estão buscando um Deus sincero, que pode realmente fazer diferença na vida de qualquer um, de qualquer pessoa que buscá-lo. Qualquer pessoa que buscá-lo. Concluindo, que tipo de desespero você está passando? Faça uma autoanálise agora. Em questão de segundo, você vai dizer para você mesmo e para Deus: o meu desespero é este. Que tipo de desespero você está passando?
saiba que, seja qual for, qualquer problema, qualquer desespero, poderá ser vencido através da fé esclarecedora, da fé suplicadora e da fé reconhecedora. Ele pode ser vencido. Quem está olhando e recebendo nossa fé é o próprio Deus Jeová, que tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer. Sabe por que Jesus realizava aqueles grandes milagres? Deus dava poder para ele realizar aqueles grandes milagres. E não só Jesus, mas também os discípulos, os apóstolos. Sabe por quê? Porque Deus tinha prazer em abençoar vidas. E é o mesmo Deus daquela época, com os mesmos poderes e com o mesmo desejo de abençoar. Só não recebe bênçãos quem não quer. Desculpa a expressão, mas é verdade. Só não recebe bênçãos quem não quer. Quem não quer. E você pode receber bênçãos nesta noite. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos.